Sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Elisa, declaro aberta às 10 horas, excepcionalmente, a 33ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Convoco o auditor, doutor Ives Linhares, para compor o quórum de votação. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 32 da sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2014. Está homologada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão de pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Doutor Cláudio, com a palavra. Senhor presidente, para comunicar que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 444-10312 na DICAP, tendo em vista a questão da constitucionalidade do decreto estadual 777410, e também na DICAP o ato de inativação 45103013, haja vista a questão de constitucionalidade do decreto estadual 6320-2012. Obrigado. Está anotado. Doutor Ivens. Senhor presidente, também para comunicar dois sobrestamentos, são dois atos de admissão de pessoal em que aguardam admissões anteriores. São dois processos, 72674214 e 1317883. Muito obrigado. Está anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Iniciando pelo processo 150.516/09.
entrega da prestação de contas e ao de recebimento definitivo da obra, o que fez com que a Diretoria de Análise e Transferências opinasse pela irregularidade das contas, com devolução integral dos recursos e aplicação de multa. O Ministério Público de Contas sugeriu a aprovação das contas com ressalva e aplicação de multa, uma vez que restou encaminhado pela municipalidade o termo de recebimento provisório da obra, que atesta a sua conclusão. Assim, entendeu que, embora não tenha sido encaminhado novo termo com a comprovação do recebimento em definitivo da obra, tal fato por si só não é suficiente a que se considere irregular a prestação de contas, com a devolução integral dos valores. Eis que a demonstração no processo que a reforma do hospital foi realizada na sua integralidade. Como bem ponderado pelo órgão ministerial, verifica-se que, apesar do não encaminhamento do termo de recebimento definitivo, os documentos constantes nos autos, em especial o termo de recebimento e o relatório de vistoria, demonstram a conclusão de todo o percentual da obra. Isto consta na peça número 12, as folhas 11 e 12, do protocolado número 552522/12, explicitando a conclusão integral da reforma do hospital. A própria unidade técnica, apesar de sustentar opinião divergente, em sua última instrução, reconhece que, entre aspas, há indícios nos autos, como, por exemplo, os termos de recebimento provisório e de vistoria realizada, que demonstram que os recursos do convênio foram gastos dentro da finalidade pactuada. Fecha aspas. Assim, voto pela regularidade das contas, ressalvando a ausência do termo de cumprimento definitivo da obra e o atraso na entrega da prestação de contas, aplicando a multa em razão desse último item, anotando-se que a mesma já restou recolhida pelo interessado. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 40.0749/11. Trata-se os presentes autos de prestação de contas e convênio celebrado entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e a Fundação do Ensino Médio de Londrina, no valor de R$ 183.980, referente ao exercício financeiro de 2009 e 2010, tendo por objeto o desenvolvimento de ações que possibilitem implantar o Centro Mesorregional de Difusão Tecnológica do Norte do Paraná. Após a juntada de documentação complementar em sede de contraditório, os autos foram remetidos para a nova instrução da DAT, que constatou a pendência da apresentação da prestação de contas final, visto não comprovação do saldo de R$ 117.470,80. B. Falta de informações no formulário DAT 05 atendentes à descrição dos tipos de bens, serviços adquiridos. C. Divergência entre o saldo na conta poupança com o saldo informado no formulário DAT 05, no importe de R$ 1.101,42. D. Ausência do termo de cumprimento de objetivos. E. Ausência de aplicação financeira. E. F. Atraso na apresentação da prestação de contas em 66 dias. Inclina-se pela irregularidade da prestação de contas e proposição de recomendações. A Fundação do Ensino Técnico de Londrina solicitou prorrogação de prazo à peça 54, sendo o mesmo deferido conforme peça 57. No entanto, decorridos os prazos legais para o exercício contraditório, os interessados citados não se manifestaram. Desta forma, entendeu a DAT que, ante a ausência de manifestação dos interessados, subsistem as irregularidades que maculam as contas, entendimento corroborado pelo Ministério Público, que igualmente sugere a irregularidade das contas. De fato, a ausência de documentos impede análise acerca da corrente aplicação dos recursos transferidos. Ante o exposto, voto 1. Pela irregularidade das contas. 2.
recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 183.980, devidamente corrigidos pela Fundação do Ensino Técnico de Londrina ao Tesouro do Estado. 3. Recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, devidamente atualizados, no valor de R$ 1.005,72. 4. Aplicação de multa ao senhor Valdir Bernardi Zerbinati, com base no artigo 87.1a da Lei Complementar número 103 de 2005, em razão do atraso de 66 dias na apresentação da prestação de contas de 2010. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 72.165/10. Versos autos acerca de ato de inativação do servidor José Geraldi, do município de Icaraíma, no cargo de operador de máquinas pesadas, com fundamento no artigo 8º da Emenda Constitucional 20 de 98. Observo que o presente processo foi convertido em diligência ao município por 7 oportunidades, sem que tenha sido saneado. Em última análise, foi determinado, com base no parecer da DICAP, o retorno dos autos, a fim de que o cálculo das verbas transitórias incorporadas aos proventos, ou seja, periculosidade e horas extras, fossem proporcionalizados de acordo com o período de percepção. Em resposta, o ente somente junta documentos já constantes nos autos e os contra-cheques do servidor, comprovando que ele percebia as verbas transitórias desde fevereiro de 2005. Ocorre que, como salientado pela unidade técnica, a forma de incorporação das verbas transitórias de forma integral não atende ao caráter contributivo e sequer é prevista em lei. Assim, para que não houvesse desequilíbrio e prejuízo ao servidor, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela proporcionalização das verbas transitórias, período de percepção com contribuição versus tempo necessário para a aposentação. Todavia, o ente não retificou o cálculo dos proventos, sendo que este equivale à totalidade da remuneração percebida pelo servidor em agosto de 2009, incluindo 100% das verbas, entre aspas, adicional de periculosidade e horas extras, fecha aspas. Além disso, apontou a unidade técnica que, após reanalisar o tempo de contribuição do servidor, as folhas 4 da peça 2, ou seja, 39 anos e 2 meses até setembro de 2009, e sua idade, verificou que os requisitos idade mais tempo de contribuição mais pedágio não foram cumpridos até dezembro de 2003, data em que a Emenda Constitucional 2098 foi revogada. Desta forma, tendo em vista a ofensa aos princípios contributivos e do equilíbrio financeiro e o não implemento dos requisitos para a aposentadoria com base no artigo 8º da Emenda Constitucional 2098, opina a DICAP pela negativa de registro da inativação, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Em face da manifestação uníssona pela negativa de registro, foi oportunizado ao município o direito de exercer novo contraditório. Ato contínuo, os representantes do município e do ente previdenciário municipal requereram prorrogação de prazo, entretanto, não apresentaram qualquer manifestação. Na análise dos autos, em especial da análise técnica efetuada pela DICAP, verifica-se ausentes os requisitos para a aposentadoria na forma concedida. Isso posto, voto. 1. Pela negativa de registro do ato de inativação objeto do presente protocolado. 2. Pela instauração de tomada de contas extraordinária para apuração da responsabilidade na concessão de aposentadoria, fora dos ditames legais, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3. Pela determinação à entidade previdenciária para que proceda a intimação do servidor para efeito de fluência do prazo recursal, nos termos do prejulgado número 11, e após proceda nos moldes do artigo 302 do Regimento Interno. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 270463/14. Encerra os presentes autos pedidos de certidão liberatória formulada pelo município de Guaraqueçaba.
a Diretoria de Contas Municipais, a Diretoria de Análise e Transferência, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal manifestaram-se pelo indeferimento do pedido, diante da existência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Acompanhando as unidades técnicas, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido. Em suma, as unidades técnicas destacaram as seguintes pendências pela municipalidade. 1. Pendência no cumprimento da agenda de obrigações. 2. Irregularidade na análise de gestão fiscal. 3. Pendências materiais no CIT. 4. Não comprovação de cumprimento do Acórdão 1718 de 2008, onde foram declarados irregulares os provimentos de cargos em comissão e determinadas as respectivas exonerações. Com efeito, tais aspectos constituem-se em óbice a expedição da certidão liberatória pleiteada pelo município de Guaraqueçaba. Assim, ante o exposto, voto pelo indeferimento da concessão de certidão liberatória ao município de Guaraqueçaba. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 726904/14, trata-se de requerimento formulado pela servidora Arlete Maria Quinasco de Macedo Feder, em que solicita a averbação de tempo de serviço, conforme faz prova com certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Após a informação da DGP, a diretoria jurídica opinou pelo deferimento do pedido para averbar 12 anos, 6 meses e 28 dias prestados à iniciativa privada para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, corroborando a instrução, não se opôs ao deferimento do pedido e, nesse sentido, é o voto do relator pelo deferimento do pleito ora apresentado. O relatório e voto está em discussão e votação, está aprovado. Processo 31.27.23/13, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Itaperuçu, relativas ao exercício de 12. Após a apresentação do contraditório, a Diretoria de Contas Municipais posicionou-se pela irregularidade das contas, em face das seguintes impropriedades: ausência da publicação de todas as peças contábeis do balanço patrimonial do exercício, nulidade do relatório de controle interno, pois o responsável é detentor do cargo em comissão, além do que o relatório apresentado refere-se ao exercício 2011, falta de publicação, divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira, não atendimento ao prejulgado número 6, no que pertine ao exercício do cargo de contador, recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos, em razão da falta de comprovação de publicação do ato de fixação dos novos subsídios. Aponta, por fim, o atraso na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas. O órgão ministerial, acatando o opinativo técnico, posicionou-se pela desaprovação das contas. Das irregularidades apontadas pela Diretoria de Contas Municipais, há que se ponderar o seguinte: em relação à manutenção de portal visando a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos, a lei estabeleceu um período de transição, exigindo-se de municípios pequenos, com até 50 mil habitantes, a observância da regra a partir de 2013. No caso, o município de Itaperuçu possuía, em 2013, uma população estimada de 25.978 habitantes. Assim, nesse aspecto, divirjo dos opinativos, afastando a irregularidade. 2. No que tange a suposta violação do prejulgado número 6, considero que, ante a ausência de cargo de contador no quadro da entidade, se permite a regularidade da terceirização efetivada. 3. Com relação ao apontamento de recebimento acima do valor devido pelos agentes políticos, em razão falta da comprovação de publicação do ato de fixação dos subsídios, ressalto que tal questão teve julgamento favorável ante a comprovação de sua regularização nos autos do processo 480421/13, acórdão número 4430/14 do Pleno. 4. Relativamente ao controle interno, mantenho a irregularidade, porém, pelo fato do relatório encaminhado por ser relativo ao exercício 2011 e não ao das contas em exame. Quanto aos demais apontamentos,
os posicionamentos tanto da unidade técnica e do parquê especializado não merecem reparos, subsistindo pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto: 1. Pela irregularidade das contas em razão do não encaminhamento da publicação do balanço patrimonial em atendimento à Instrução Normativa 85 de 2012 e pela ausência do relatório de controle interno, posto que o documento anexado diz respeito ao exercício de 2011. 2. Pela aplicação aos senhores Ivo da Silva e Gerson Secom, presidente da entidade à época, de uma multa para cada, com base no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar 103 de 2005, em face das irregularidades das contas. 3. Pela aplicação de multa ao senhor José Martins Ribas, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela administração, devido ao atraso na entrega da prestação de contas. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Senhor presidente. Eu vou reabrir a discussão. Não é só para na votação, senhor presidente, é reafirmar o ponto de vista sobre a necessidade de cumprimento da Lei Complementar 101, a 131 e também a Lei de Acesso à Informação e também a nossa resolução, né, que estabelece a necessidade, então, da questão da publicidade oficial. Então, vou acrescentar mais esse motivo, não mais acompanho Vossa Excelência, mas acrescento esse rol ao item de irregularidades. Perfeito. Há essa divergência parcial. Entretanto, tenho mantido sempre a minha posição de que na Lei de Transparência número 131, ela tinha esse prazo de carência até o ano de 2013 para os municípios com população menor de 50 mil habitantes. Mas há essa divergência reiterada aqui na nossa Câmara em relação à posição de Vossa Excelência, razão pela qual vou ouvir como vota o conselheiro substituto Dr. Ivens. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, entendendo também válido o período de carência por se tratar de município inferior a 50 mil habitantes. Então, está aprovado a proposta do relator, registrando-se também a divergência de Vossa Excelência. Apenas o registro. Está aprovado. Processo número 15.1269/11, versus autos acerca de prestação de contas do prefeito municipal de Guarapuava relativo ao exercício de 10. A Diretoria de Contas Municipais concluiu sua análise pela irregularidade das contas em virtude da indicação de acumulação remunerada de cargo do vice-prefeito, senhor Jorge Luiz Massaro, diante do que pugnou pela aplicação das multas dispostas no artigo 87.3, parágrafo 4º, e no artigo 89.6, parágrafo 2º, ambos a Lei Complementar 103 de 2005, bem como pela devolução dos valores percebidos indevidamente. Ainda assinalou o órgão técnico a necessidade da expedição de recomendação para que a municipalidade providenciasse as medidas pertinentes com vias a dar andamento às obras paralisadas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, acompanhou a análise e a conclusão da unidade técnica. Com efeito, a jurisprudência dessa Corte é sólida no sentido de não admitir o acúmulo do exercício de mandato eletivo de vice-prefeito com cargo público efetivo, em virtude do disposto no artigo 38.2 da Constituição Federal e na ação direta de inconstitucionalidade 199 do Supremo Tribunal Federal. Consoante aprovado por unanimidade pelo Pleno dessa Casa, através do Acórdão 3473/14, em processo de consulta, com força normativa, nesse caso, o servidor deverá licenciar-se do respectivo cargo, podendo optar pela remuneração de um deles. E conforme apurado nos autos, o vice-prefeito acumulou indevidamente as duas funções de 2009 até 5 de outubro de 2011, quando então efetuou sua opção pela remuneração do cargo de agente profissional investido na função de médium, ou seja, durante todo o exercício de 2010, a irregularidade esteve presente. Nesse sentido, encontramos também os seguintes precedentes. Acórdão 3204/12, Tribunal Pleno, relator Nestor Batista. Acórdão de parecer prévio 43/13, Primeira Câmara, relator Conselheiro Fernando. Isso posto, acompanho a instrução e o parecer ministerial,
Voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, com a determinação de restituição dos valores indevidamente percebidos a ser ressarcidos pelo vice-prefeito, senhor Jorge Luiz Massaro, além da multa proporcional ao dano que fixo em 10%, aplicado ao então gestor, senhor Luiz Fernando Ribas Carli. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço a atenção dos senhores, concedo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta. Sim, senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicialmente pedindo escusas, eu comunico o sobrestamento do protocolo 140.691/2014, junto à Diretoria de Controle de Dados Pessoal, é uma pensão decorrente de morte, cuja situação funcional ainda pende de análise do incidente de inconstitucionalidade. Está anotado, nobre conselheiro. Na sequência, eu apresentei a prestação de contas municipal 125.970/2009, Câmara Municipal de Curiúva, na qual a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, após toda a tramitação contraditória, defesas, manifestam pela irregularidade das contas em função de pagamento ao maior da remuneração dos agentes políticos, em ofensa não só ao nosso entendimento, mas também até a questão formal, que foi feito por decreto e não por lei, mas principalmente em função da extrapolação do valor da reposição aos servidores públicos municipais. Foi dado 10% e depois aos servidores, depois mais 16% aos vereadores, ou seja, 10 mais 16. E nesse sentido, todos os vereadores foram notificados, senhor presidente, também o presidente da Câmara. Então, o processo está instruído com todas as partes, inclusive para efeitos de ressarcimento. E a proposta, senhor presidente, acompanhando as manifestações técnicas, é para a irregularidade, exercício de 2008, condenando seu ressarcimento, conforme tabela, dos valores recebidos a maior por todos os edis, aplicando-se multa ao senhor Marcelo Proença, em função do dano causado, e também multa no percentual de 10% sobre o valor do dano, tal qual Vossa Excelência acabou de relatar. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Deu tomada de consórcio ordinária 389.560/2013, consórcio intermunicipal de saúde da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã. É uma tomada de ordinária instalada em função da omissão de prestação de contas. Foram apresentadas as devidas contas, tanto que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, com a procedência da tomada de contas ordinária, aplicando-se, porém, multa ao senhor Fábio Miura em função do atraso e mais algumas recomendações. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Tenho tomadas de contas extraordinárias, 797.231/2012, município de Dois Vizinhos. Essa é uma tomada de contas instaurada em função do trabalho feito pela Diretoria de Contas Municipais, que apurou vários pagamentos a várias empresas de consultoria e iniciaram as tomadas de contas extraordinárias. Já relatei um caso parecido com esse, que é a Brasil Sul Assessoria Planejamento e Gestão Pública, que não infringiu as normas do prejulgado número 06. Bem específico, aqui no caso, pagando de R$550, inclusive até para inscrição de servidor em curso. Então não vejo aí nenhuma irregularidade, por isso que entendo pela regularidade das contas, senhor presidente. Está em discussão, em votação, está aprovado. Aí tem o 803.070/2012, município de Roncador, é uma tomada de contas ordinária decorrente de uma comunicação de irregularidade em função do descumprimento da agenda de obrigações do município de Roncador de 2012. Isso está lá no processo, foram adotadas as medidas de regularização, tanto que a questão agora é fora do prazo, né, senhor presidente? Isso aplica-se a multa e com recomendação. Então, pela procedência, com a regularidade das contas, exercício de 2012, da agenda de obrigações, com a aplicação da multa prevista no 87.3b, mais recomendações. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação, aprovado. Agora tem uma série de processos do Lot City, né, do Sistema Integrado de Transferência, período de adaptação, na qual o voto é pela regularidade das contas, com recomendação,
no protocolo 662.062/2012, Fundação Araucária, 778.745/2012, também Fundação Araucária, 423.746/2013 e a 604.953/2013, ambos também da Fundação Araucária, 158.710/2014, município de Londrina, e mais dois de Londrina, 158.703/2014 e 159.279/2014. Todos com regularidade e com recomendações. Em discussão? Em votação? Conselheiro Fernando, só temos um processo, o número, Vossa Excelência também está relatando o número 662-062. Sim, foi o primeiro que eu relatei, daí veio a sequência do Lot City. 262. 262-0012. Ah, tem um anterior. É baixa de responsabilidade 262-0012, município de Mamborê, que estava grampeado junto, é pelo encerramento do processo, em função que não se trata de transferência voluntária, mas sim repasse fundo a fundo, conforme manifestações técnicas. Então, está em votação 262-0012. Em discussão e votação está aprovado. E os demais processos relatados conjuntamente por Vossa Excelência estão em discussão, em votação, estão aprovados. Tem o ato de inativação 673.866/2013, é uma reserva remunerada do cabo Ari Welter, na qual a Diretoria de Controle de Aço Pessoal e Ministério Público manifestam pela negativa de registro em função da existência de tempo ficto. Nós já temos reiteradamente assegurado um entendimento de que com a aposentadoria especial, principalmente um tempo especial e com regime contributivo, não cabe mais a contagem de tempo fixo depois do artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal. Por isso que proponho a negativa de registro. Senhor presidente? Está em discussão, com a palavra, doutor Ives. Se eu bem compreendi, esse é um caso de um militar, né? Você falou que é um cabo. Nesses casos, nós aqui na Câmara, nós temos entendido que existe um regime especial da Constituição, do artigo 42, e nós temos aceito esse tempo ficto. Eu votei semana passada pela negativa. Eu vou solicitar a vista, então, senhor presidente. Não houver óbice. Não havendo oposição, vista concedida. Tenho prestação de contas anual 180.181/2012, consórcio intermunicipal para aterro sanitário, exercício de 2010, diretoria de contas municipais manifesta pela regularidade com aplicação de multa, essa também é a proposta, presidente, pela regularidade com aplicação de multa do 87.3A em função do atraso verificado. Está em discussão, em votação, está aprovado. 194.852/2013, Câmara Municipal de Araruna, exercício de 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas, senhor presidente, essa também é a proposta de voto, em função de falta de conferência entre os valores do balanço patrimonial sem AM Contabilidade, despesas empenhadas desde 2004, que seguidamente vem sido prorrogado, falta de publicação, que já adianto que eu sou vencido, mas estou incluindo na proposta, e remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, com condenação pelo ressarcimento e aplicação de multa. Está em discussão, em votação, está aprovado. Eu votei a parte da questão da publicidade, né? Então, por 2-1, eu perdi nessa parte. Só para não dizer que criou precedente ou unanimidade. Claro, perfeitamente. Está aprovada a proposta divergente. 195.689/2013, Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra. Esse processo, senhor presidente, já foi relatado esse processo, aí ele teve dois motivos de irregularidade, um deles é a questão do contador, prejulgado, que nós temos sistematicamente deixado, principalmente em câmaras, ressalvado. Aí, em função dessa matéria não ter sido bem discutida, o conselheiro vencedor
pediu a anulação e a recolocação em pauta. Estou trazendo de novo, né? Já afasto a ressalva, mas mantenho a irregularidade por falta de publicação das informações financeiras, ou seja, crônica de uma morte anunciada por 2-1, eu não sei quem vai ser o relator, se é a Vossa Excelência ou o conselheiro Ives, né? Porque eu estou propondo a irregularidade em função da falta de publicação das informações financeiras, mas estou afastando a irregularidade do contador, né, em desacordo com o pré-julgado. Senhor presidente, eu apresento a proposta divergente, então, pela conversão em ressalva do item referente à publicação. Está em votação. Acompanho a divergência. Está aprovado. Ficando Vossa Excelência encarregado da proposta de voto. 199.463/2013, Câmara Municipal de Diamante do Norte, exercício 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela irregularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, já que não ficou demonstrado após o contraditório e não foi encaminhado o balanço patrimonial, de acordo com a instrução 85, falta de certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade e falta da publicação e divulgação das informações de natureza financeira. Recomendo voto pela aplicação de multa por 2 vezes ao senhor Rubens Ferreira e uma ao senhor João Lourenço, em função da falta de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira. Está em discussão. A palavra, doutor Ives. Senhor presidente, a divergência é a mesma, só que nesse caso me parece que Vossa Excelência mantém a irregularidade pela falta do balanço patrimonial. Então, só por maioria, retira a irregularidade e a multa. E retira a multa. Mantém as demais multas e irregularidade. Acho que é isso, né? Então, está em discussão. Em votação, existe apenas uma divergência parcial. Em relação a essa pequena divergência parcial, está aprovada a divergência parcial e no demais está aprovada a proposta de voto do relator, mantendo Vossa Excelência efetivamente a relatoria do processo. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal 158.040/2013, município de Alto Paraná, exercício de 2012, Ministério Público e a Diretoria de Contas Municipais manifestam pela irregularidade das contas. Com devido respeito, discordo das conclusões para emitir parecer prévio pela regularidade com ressalva em função do resultado deficitário, que é de 1,91, e aplicando-se multa em função do atraso nas contas. E também emitir recomendação ao município de Alto Paraná, a questão de regularização de contratação de médicos plantonistas. Eu estou pondo aqui por concurso público no voto, mas dificilmente por concurso público se contrata médico plantonista, né? Então, mas vou deixar aqui o concurso, daí o município que veja quais são as medidas adequadas, cessando o pagamento por RPA. E também recomendações de avaliação de oportunidade de ampliação do quadro, né, de contratação de outros profissionais. E também encaminhando a presidência para inclusão no Plano Anual de Fiscalização de 2015 a questão da contratação nas áreas da saúde. É a proposta de voto, senhor presidente. A regularidade com ressalva e aplicação de multa. Está em discussão, em votação, está aprovado. 183.818/2013, município de Planaltina do Paraná, exercício de 2012, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função do relatório do controle interno ter indicação de irregularidade. Por nível de respeito, entendo que, nesse caso específico, senhor presidente, o mais adequado seria a emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva, na medida em que aponta o relatório duas eventuais licitações por prorrogações e prazo e valores. O próprio relatório de controle interno indica pela regularidade com ressalva, sobre a sua ótica. E essa também é a ótica desse relator, senhor presidente. Está em discussão? Em votação? Eu só aplico a multa em função da aquisição de bens sem observância do processo licitatório por uma vez só. Está em discussão? Em votação? Está aprovado.
Senhor presidente, acredito que os dois processos seguintes Vossa Excelência não me devolveu, então entendo esgotado a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da douta Câmara. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ives Linhares, para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com o processo de prestação de contas 154-58508 do município de Foz do Iguaçu. Nobre relator, se não houver oposição de Vossa Excelência, eu quero pedir vista desse processo. Não havendo oposição, vista concedida. O processo seguinte, senhor presidente, é uma tomada de contas extraordinária do Instituto Corpore, processo 47370609. Eu incluí esse processo em pauta. Entretanto, no dia de hoje, eu recebi uma petição subscrita pelo procurador do Instituto, o senhor Átila Zauner Posse, solicitando ele pede a retirada de pauta, entendendo que ele não teve tempo hábil para a elaboração de memoriais. Eu entendo que não é o caso, evidentemente, de retirada de pauta, mas, para que não haja prejuízo ao exercício da ampla defesa, eu vou manter ele adiado por uma sessão, de modo a permitir que o procurador, querendo, ofereça os memoriais que ele pretende entregar. Então, eu solicito, senhor presidente, o adiamento por uma sessão para atendimento ao pedido do procurador do Instituto para oferecimento de memoriais. Adia-se na forma regimental. Era o que constava da minha pauta, agradeço a atenção. Agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação... Vossa Excelência está compondo o quórum, me perdoe. Ok. Prestação de contas do município de Jardim Olinda, 163-27810, relativa a 2009. Foram apontadas duas impropriedades, uma referente ao Conselho Municipal de Saúde, que eu afasto, tendo em vista já a copiosa jurisprudência desse tribunal, e eu entendo que, se há alguma irregularidade, seria imputada ao titular do Conselho e não ao prefeito, e o resultado financeiro deficitário de 5,9%. Eu também entendo que não ficou demonstrada a ofensa ao artigo 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso entendo plenamente irregular. E a proposta, então, senhor presidente, para que seja emitido parecer prévio, divergindo dos pareceres anteriores, e pela regularidade das contas do senhor Fernando Jorge Cirotti. Está em discussão e votação. Está aprovado. O processo relativo ao município de Santa Mônica, 171.904.10, eu solicito a retirada de pauta para a realização de diligência. Está retirado. O processo seguinte, 172.943/10, contas de 2009 da Câmara Municipal de Santa Mônica. Há uma impropriedade referente à abertura de adicionais em percentual superior ao estabelecido na LOA, era 5%, foram abertos 15,08%. Eu entendo que isso não é imputável ao titular do Poder Legislativo, haja vista que na Lei 4.320 remete ao titular do Poder Executivo a competência para abrir os créditos adicionais, por isso afasto a impropriedade e, divergindo dos pareceres, proponho que sejam julgadas regulares as contas do senhor Castilho Ferreira da Silva, expedindo-se a quitação plena. Está em discussão e votação. Está aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, da Câmara Municipal de Paranaguá, eu solicito a retirada de pauta para a nova diligência. Está retirado. O processo seguinte, referente ao Consórcio Municipal de Saúde Norte Pioneiro, 144.240.01, acompanha os pareceres pela regularidade com quitação plena aos responsáveis José Antônio Oliveira e Mário Clóvis Gaspar. Está em discussão e votação. Aprovado. Os processos 137.213.05, 137.310.05, o primeiro referente ao Fundo de Previdência Municipal de São Jerônimo da Serra e outro ao município de São Jerônimo da Serra, eu já havia relatado. A proposta era pelo trancamento das contas, haja vista que foi determinada uma realização de uma inspeção que resultou na apresentação de CDs que não são compatíveis com o sistema desse tribunal, não podendo se verificar o seu conteúdo,
e isso então impede a formação de juízo acerca da regularidade das contas, e em adrede ao trancamento das contas, porque sejam encaminhadas cópias à Corregedoria Geral para que sejam tomadas providências caso seja evidenciada responsabilidade de servidores dessa Corte. O conselheiro Fernando Guimarães pediu vista e me devolveu na sessão passada. E eu mantenho a proposta, senhor presidente. Não sei se o conselheiro Fernando tem algo a... Está em discussão? Tem, senhor presidente. Na realidade, consultando o processo, nós temos o município de Matinhos, nós temos uma situação muito parecida com essa, onde foi feita uma outra diligência por parte de contas municipais, que propôs o envio em e-mail físico, digitalizado ou magnético, das informações do comando da prestação de contas. Então, nesses dois casos, eu proporia o mesmo tratamento, em vez do trancamento da ação, e que retornasse a DCM e com essas diligências para procedimento, tal qual feito no município de Morretes em 2003 e 2004. A proposta divergente, com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, já foi feita uma inspeção no município para que fossem apurados esses documentos. Então, gastou-se dinheiro público realizando-se uma inspeção que foi infrutífera. E agora vamos ter que... Já havia sido feita a diligência. A inspeção foi justamente instaurada porque o município de São Jerônimo da Serra e o Fundo de Previdência não respondiam às diligências. Então, acho que será infrutífera novamente. Então, eu sustento a minha proposta pelo trancamento das contas com cópias à Corregedoria. Está em votação. Ou está em discussão ainda, o conselheiro Fernando? Alguma consideração mais ou passou? Eu não desconheço que tenha sido feita a inspeção. O que aconteceu é que a DCM disse que os documentos colhidos não poderiam ser digitalizados ou lidos pelo SINAM, né? E só que em outro caso, em outro município, aconteceu isso. Foi feito e foi alimentado através de documentos digitalizados e outros meios. Então, acredito que a DCM tem condições de fazer isso. Não vejo... Eu acho que é melhor que trancar a ação e ficar elas pedidas por elas, não elas. Senão seria o caso de desaprovação, né? Não só trancamento. Mantidas as duas propostas, tem a proposta de divergência e conversão em diligência. Acompanho a divergência, está aprovada a proposta divergente, registrando-se a proposta do conselheiro Dr. Cláudio. Que eu gostaria de que houvesse a declaração de voto. Declaração de voto. Okay. Passo a tomada de contas 33333005, referente ao Fundo de Previdência Municipal de Matinhos, que foi instaurada pelo Acordo 760/2008 desta Câmara, tendo em vista que não havia sido apresentada a prestação de contas 5502 nos autos 550-22307. Verificou, senhor presidente, durante a instrução que, na verdade, o Fundo de Previdência Municipal de Matinhos, em 2004, foi substituído pelo Instituto de Previdência de Matinhos, que este, sim, apresentou as referidas contas, e, em função disso, eu acompanho os pareceres, então, para que sejam os presentes feitos encerrados. É a proposta. Está em discussão, a votação está aprovada. Tomada de conta extraordinária referente a Paranapoema 192-40108, solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. Passo, então, aos atos de inativação, propondo a legalidade de registro, sem entrar no mérito de determinações, recomendações e propostas de aplicação de multa que tenham sido feitas, pela legalidade de registro dos seguintes atos: 6487-611, Irene de Freitas; 197-42711, Antônio Inácio Pauli Heckler; 237-93311, Elizabeth Santoro Romero; 280-25111, Consuelo Nascimento Milha; 282-96311, Ivna Lúcia Alvarez de Souza; 284-04411, Osnir Rodrigues de Freitas; 286-511, Onilza de Lima Frei Hard;
2896311 Terezinha Icuito, 2908421 Maria Lúcia de Siqueira, 2927561 Noeli Souza de Oliveira, 30540811 Maria da Glória Braga Portela, 30668411 Clara Matilde Estoqueiro no PIC, 311-03311 Saulo Otávio Pimpão, 11-96312 Josefina de Souza Nogueira, 124412 Marlene de Fátima Vanoni de Moura, 139212 Maria Salomé Tomás e Jordão, 1619112 Alfredo Retori, 1779112 João Ferreira de Godoy, 1793712 Dirce Batista, 1855012 Fátima Aparecida Cavalaro Gafo, 2224812 Lídia Scarpim, 1280812 Valve Terezinha Soares Monte Blanco, 128300512 Alfredo Antônio Miller Neto, 1383512 Zenaide Lepre, 1398312 Luísa Julieta Lemos Cansado, 1403912 Maria de Fátima Caséquia, 1414332 Venâncio Kotwitz, 1577612 Nilce Proença Gonçalves, 1618912 Ana Maria Alves dos Santos, 1623682 Marlene Beletato, 1761482 Célio Brunholo, 1859912 José Francisco Cuba, 1915512 Maria Eliette Gonçalves Luiz, 2038812 Elvira Bevilacqua Abinda, 23032012 Maria Aparecida de Gouveia Greca, 24459312 Ariadne Bise, 24470412 Ana Maria Garcês da Luz, 25824112 Maria Aparecida da Rosa, 30575412 Célio Gergoleto, 3112822 Edirlei Galhardo Amadeu, 3114212 Maria das Graças Silva Corsato, 25491313 Regina Maria Santos Escucato, 1850513 Marli Neide Pereira Moraes, 315522813 Ivete Pereira Sempre Bom, 325345513 Carmen Maria dos Santos Abreu, 3534713 Iraci Caroline Coelho Renks, 35373013 Sônia Maria Alves dos Anjos, 44193013 Gilberto Braz Almeida, 44308913 Marli Ferrarese Giacomini, 508-42313 Edson Alves de Mendonça, 544-16013 Zineide Gorete Tuquino, 8814-0013 Daniel dos Santos Dias, 132-281-14 Mirail de Castro Gonçalves, e 29002409 Vera Maria Teixeira, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, em votação, estão todos aprovados. Passo aos processos de pensão. Protocolo 33112 Terezinha de Jesus Borges Carlinhos, ato que é concedido mediante decisão judicial. Eu discordo dos pareceres, entendo que ato judicial não está sujeito a registro nessa corte, por isso propugno o arquivamento. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Processo de pensão 349-33012 Santina Graciosa Rocha Guedes, 389-18812 Zilda Fagundes da Cunha, 327-1613 Hernanes Vergolino dos Santos, 237-48913 Dival Rodrigues, 428-66713 Maria Angélica Pereira Penha, todos pela legalidade de registro. Em discussão, em votação. Aprovado. O processo de revisão de proventos 80-357012 solicito adiamento. Adia-se na forma regimental. Está convocado o conselheiro substituto Dr. Ivens para compor o quórum.
Processo de admissão de pessoal 21.31.71.11 do município de Pato Bragado. Refere-se ao concurso público do edital 1 de 2010 para diversos cargos. Acompanhe os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão e votação, aprovado. Processo seguinte, senhor presidente. Trata-se de um teste seletivo feito pela Universidade Estadual de Londrina. Eu vejo que a contratação temporária, em que pese já ter sido objeto de uma uniformização de jurisprudência e de um pré-julgado, eu gostaria de tecer algumas considerações acerca da real necessidade de ser submetido a registro atos de pessoal referentes à contratação temporária por teste seletivo. Do ponto de vista histórico, o registro de atos, que em constituições anteriores, a de 88, não se limitava aos atos de pessoal, mas era condição prévia de validade de diversos atos e contratos de administração pública, veio sendo substituído ao longo do tempo por outros institutos fiscalizatórios, como auditorias e inspeções, em respeito tanto à autoexecutoriedade dos atos administrativos, quanto ao princípio da independência entre os poderes. Na época da Assembleia Constituinte, em 6 de maio de 1987, a Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira realizou audiência pública, tendo sido convocado o presidente, o vice-presidente e o ministro decano do Tribunal de Contas da União para que apresentassem sugestões ao texto constitucional em elaboração. Conforme consta dos anais do Senado Federal referentes à Assembleia Constituinte, o ministro decano do TCU à época, o excelentíssimo senhor ministro Evaldo Pinheiro, convocado a expor perante aquela subcomissão em face da sua vasta experiência no cargo, fez a declaração em relação ao registro dos atos no decorrer da história republicana, que eu transcrevo no voto. Diz que, em apertada síntese, de que não poderia perder a oportunidade de fazer algumas considerações. Conheço o Tribunal de Contas de 3 constituições, inicio minha vida constitucional no Tribunal de Contas, então conheço o Tribunal de 37, 46 e 67. Evidentemente que não são idênticos. O tribunal que estabelecia a Constituição de 37 foi um, 46 outro, e hoje temos um tribunal diferente. Nos regimes anteriores havia o registro prévio e o registro posterior, então a tomada de contas era uma exceção. Excepcionalmente o tribunal julgava a tomada de contas. O forte do tribunal era o registro prévio e posterior, mas esse registro não incidia sobre a totalidade dos gastos. Era um registro ilusório, utópico, porque o registro posterior era feito depois que o ato estava praticado. Consequentemente, não se podia desmanchar o que estava errado. Punia-se, havia uma sanção, somente isso. Hoje, com a tomada de contas, o tribunal realmente está fortalecido e engrandecido. Quando a lei fortalece o tribunal, fortalece o Congresso Nacional, porque cabe aos dois o desempenho do controle. Pela Constituição atual, e essa Constituição que ele diz atual é a Constituição ainda do regime militar, 67, o controle externo existe tanto para o tribunal quanto para o Congresso. Há também um outro aspecto que eu gostaria de focalizar a respeito das auditorias. O tribunal perdeu o registro prévio, mas ganhou uma arma importantíssima, que são as inspeções. Hoje em dia, o tribunal não mais espera que venha a ele o processo. Vai à entidade, organiza o processo e chega lá de surpresa. O melhor controle é aquele exercício de surpresa. É aquele controle onde o tribunal decide quando deve controlar. O controle remoto, o controle que hoje se estabelece com a prestação de contas pela entidade apenas um ano depois de encerrado o exercício, encontra os fatos já consumados. Muitas vezes os fatos se superpõem, fatos mais graves se sucedem, e fatos menos graves e os de menos importância acabam sendo esquecidos, evidentemente. É uma lei natural. Então, a arma das inspeções que se delegou ao tribunal em 67 é poderosíssima. Houve uma revolução no Tribunal de Contas, porque perdemos o registro prévio e posterior, mas ganhamos a inspeção e o tribunal faz sua auditoria orçamentária, financeira, patrimonial e hoje até programadas. O excelentíssimo senhor Alberto Hoffmann, então vice-presidente do CEU, também apresentou sugestões, conforme consta dos anais do Senado Federal, referentes à Assembleia Constituinte, em que eu transcrevo também no voto escrito a parte alusiva ao registro de atos de pessoal. A sugestão, artigo 76, o Tribunal de Contas julgará, para fins de registro,
a legalidade dos atos de nomeação de pessoal para cargos de caráter efetivo nos quadros permanentes dos órgãos da administração direta, bem como das concessões iniciais de aposentadoria, reformas e pensões, independente de julgamentos e melhorias posteriores, que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Diz o senhor Alberto Hoffmann: Vossa Excelência verão de logo a novidade, o registro de atos de nomeação de pessoal, para que mais tarde, quem sabe, após 30 anos, quando alguém se apresentar, termos, então, onde conferir essa nomeação. É uma sugestão que, evidentemente, a Constituinte acatará ou não. O ministro decano, o senhor Evaldo Pinheiro, corroborou a declaração do ministro Alberto Hoffmann. Abre aspas. Um outro aspecto que eu gostaria de examinar, que incluímos na atual sugestão, é uma proposta que vai inovar, mas que pretendo justificar porque é uma opinião unânime nossa. É a questão de o tribunal tomar conhecimento para julgar a nomeação de caráter efetivo para ingresso no serviço público. Por quê? Quando se aposenta um funcionário, a concessão, esse processo de aposentadoria vai ao tribunal. Ora, se ele se aposentar, vai ao tribunal sem processo, não a sua admissão. E com um outro aspecto, se o pensionista, para ter sua pensão julgada legal, tem que mandar ao tribunal seu processo, e ele não tem vínculo com a administração, nunca pertenceu à pensão civil, à pensão militar, nunca foi funcionário, essa pensão não será julgada legal. Mas a admissão de servidor não vai ao tribunal. A proposta, ainda achei que foi um pouco tímida, porque só se referiu aos órgãos diretos da administração. Eu incluiria tudo, a direta e indireta, se coubesse a mim sugerir. Não sei por que essa distinção, porque hoje em dia a administração indireta é maior que a direta. 2/3 dos gastos públicos pertencem à administração indireta. Fecha aspas. Na tramitação durante a Assembleia Constituinte, o Tribunal de Contas foi objeto da Comissão 5, Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, do qual veio o texto referente às admissões de pessoal, e da Comissão 3, Comissão de Organização dos Poderes do Sistema de Governo, que veio o texto referente às aposentadorias, reformas e pensões. É de se notar que no texto referente às admissões, ganha relevo o fato de que foi empregado o vocábulo admissão no lugar de nomeações para cargo efetivo, conforme a proposta apresentada pelo TCU na audiência pública. A redação final do anteprojeto da comissão, com aprovação parcial de uma emenda, foi incluído o inciso 6º, artigo 52, com o objetivo de assegurar, segundo a justificação dessa emenda, o preceito da aprovação em concurso público. Da outra comissão veio o texto acerca das aposentadorias, reprodução exata do que constava na Constituição de 69, alterada pela emenda 1 de 69, e que merece destaque o fato que, pela emenda constitucional 7 de 1977, que positivou o que historicamente ficou conhecido como pacote de abril, já que foi editada pelo presidente da República com o Congresso Nacional fechado por ato daquela autoridade, e que promoveu esse pacote de abril a fim de aumentar a concentração de poderes no chefe do Poder Executivo. Essa emenda constitucional, a número 7, alterou a expressão que havia no texto constitucional de julgar da legalidade para apreciar a legalidade para fins de registro, incluindo parágrafo posterior, para permitir ao Presidente da República ordenar a execução do ato, mesmo com a recusa de registro pelo TCU. Indo o texto constitucional à Comissão de Sistematização, essa fez alterações de cunho redacional, juntando os dois dispositivos em um único, resultando no texto que permaneceu inalterado até a apresentação do primeiro projeto a ser submetido ao plenário da Assembleia Constituinte, que era 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, qualquer título, na administração direta e indireta, inclusive das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de natureza especial, provimento em comissão, bem como das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Para o projeto B, a única alteração foi que as fundações que constavam como instituídas ou mantidas passaram a ser instituídas e mantidas. E depois, ao projeto C, foi retirada a expressão referente a cargos de natureza especial, já que no fundamento da emenda que fez essa supressão, inexistiria tal figura no ordenamento jurídico, ficando o texto do inciso 3º do artigo 71 como é até hoje.
Assim, analisando a evolução histórica do dispositivo, é evidente o anacronismo do Instituto de Registro de Atos de Pessoal. Anacronismo esse que é crescente, haja vista as decisões em que o Supremo Tribunal Federal vem mitigando os efeitos dos registros nas Cortes de Contas. Ao tempo da vigência da Constituição de 46, em que o Tribunal de Contas ainda julgava da legalidade de atos de pessoal, é emblemática a decisão no recurso em mandado de segurança 3881, da relatoria do senhor ministro Nelson Gria, em que estabelecia um alcance muito maior para o instituto que antecedia o registro. Abre aspas. Ora, julgar da legalidade, entre aspas, não é apenas apreciar a regularidade formal do ato administrativo, como parece entender o acórdão recorrido, é julgar de todas as condições intrínsecas e extrínsecas da sua legalidade. E assim sendo, a decisão do Tribunal de Contas, quando aprobatória, não apenas dá executoriedade ao ato, como cria uma situação definitiva na órbita administrativa. Daí vem a jurisprudência, entendimento de que o registro era ato complexo ou composto e que a aposentadoria só tomaria eficácia após o registro no Tribunal de Contas. E no voto escrito, senhor presidente, eu cito várias decisões do Supremo Tribunal Federal que, mesmo proferidas em sede de mandado de segurança e, portanto, desprovidas da eficácia contra todos, mesmo assim vem mitigando o alcance do Instituto, de que somente teriam eficácia os atos sujeitos a registro após o concedido o registro no Tribunal de Contas. Algumas delas até aplicam a Lei Federal 9784/99, a parte do artigo 54, que fala em decadência após 5 anos, que para negar o registro tem que ser concedido obrigatoriamente contraditório e ampla defesa, que constituiria uma exceção à súmula vinculante número 3. Também cito no voto escrito que não é somente o Supremo Tribunal Federal que vem mitigando a relevância do Instituto do Registro, nosso tribunal também. Cito o acórdão 688/2008, Tribunal Pleno, em que foi concedida uma pensão, em que pese a respectiva admissão não ter sido registrada no tribunal, porque os atos previdenciários não necessariamente estão vinculados aos atos de caráter administrativo trabalhista, se é que se pode falar assim. E então, senhor presidente, ao considerar a evolução histórica de considerar-se cada vez mais anacrônico o registro de atos de pessoal, aliado à interpretação sistemática do artigo 71 da Constituição, que estabelecer as competências do Tribunal de Contas possui caráter excepcional em relação ao controle externo de que é titular o Poder Legislativo, e ainda o princípio hermenêutico da força normativa da Constituição, que impõe como escolha entre as interpretações possíveis a adoção daquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Entendo que a melhor interpretação para o artigo 71, inciso 3º, seja aquela em que somente estejam sujeitos à apreciação de legalidade para fins de registro, primeiro, os atos de admissão que possam implicar a existência decorrente de atos de aposentadoria, reforma e pensão daquela admissão, o que, a meu ver, exclui as admissões temporárias, porque não vão implicar aposentadoria, reforma ou pensão. E 2, os atos de aposentadoria, reforma ou pensão que tenham decorrido de uma admissão de um ato que esteja sujeito a registro, o que, a meu ver, exclui os benefícios tais como auxílio reclusão e a pensão por mal de rança. Tormentosa é a questão de determinar se o fato de não estar sujeito a registro o ato de admissão a título precário ser uma questão prejudicial, que afastaria a consequente análise de mérito, ou se tratar tão somente de questão preliminar processual. De plano, é difícil reconhecer que haja mérito no seio dos autos de atos sujeitos a registro. Além do rito processual do Tribunal de Contas não hospedar claramente a tripartição do processo civil, torna-se ainda mais duvidosa a questão da existência de pretensão resistida, já que, conforme a súmula vinculante número 3 do Supremo, em regra, não cabe a observância de contraditório, que denota o espírito inquisitivo dessa espécie de apreciação administrativa. Assim, abstraindo dessas considerações e considerando a hipótese mais gravosa, ou seja, de que seja possível falar em mérito nesses autos, filirmos a lição de Barbosa Moreira, em Direito Processual Civil, Ensaios e Pareceres, Questões Prejudiciais e Questões Preliminares,
editora Borsoi, 1971, páginas 73 e 93, em que ilustra magistralmente a possibilidade de existência de uma questão prejudicial no plano puramente processual, citando, por exemplo, o caso do autor de uma ação popular, texto naturalização anulada, impedido da cidadania brasileira e, por conseguinte, tornando parte legítima como ator da ação popular, o que deve ser extinta sem apreciação de mérito. Se me permite, doutor Cláudio, tendo em vista o relato feito por Vossa Excelência, a complexidade e o trabalho brilhante apresentado por Vossa Excelência, eu gostaria de pedir vista desse processo. Ok, senhor presidente. Eu só... Perfeito. Mais 2 parágrafos eu termino sem... Perfeito. Perfeitamente. Então, quanto a... Retiro o pedido de vista momentaneamente. Apenas um sobrestamento temporário. Perfeitamente. Obrigado. Então, eu entendo que, conforme a lição de Balmasa Moreira, a questão agora apresentada é uma questão prejudicial e, por isso, eu também gostaria de fazer constar que não vejo qualquer óbice à missão constitucional e institucional desse tribunal, tendo em vista que os atos de pessoal, e não somente aqueles sujeitos a registro, não fogem à fiscalização por auditorias e inspeções. Aliás, instrumentos esses muito mais eficazes, conforme comprova a prática cotidiana das Cortes de Contas, e por isso a proposta seria, então, pelo arquivamento desses autos, sem análise do, entre aspas, mérito, senhor presidente. Senhor presidente, eu não fiz constar dos atos do voto escrito, mas eu queria ainda consignar verbalmente que o registro de atos, da forma como é feita no Brasil, é somente feita no Brasil. Considerando o mundo que nós normalmente tomamos como paradigma, ou seja, a Europa Ocidental e a América do Norte, com os quais nós brasileiros temos laços, não que não tenhamos laços com os outros países do mundo. Mas na França, por exemplo, em que foi implementada a Corte de Contas na visão moderna, não existe o registro de atos de admissão. Mas lá existe uma Câmara especializada, que, se eu não me engano, é a 7ª Câmara, que é dedicada à avaliação das contas da Previdência Social. Ou seja, analisam, na visão macro, as questões previdenciárias. E na Itália existe um contencioso referente a aposentadorias e pensões, mas que é bastante diferente do que acontece no Brasil. Lá se julga em grau de recurso, ou seja, a pessoa que se sentir prejudicada em relação à decisão da administração pública italiana, ela pode ingressar, então, com a ação administrativa junto à Corte de Contas italiana, e assim, diferentemente do que acontece aqui, que nós apreciamos a legalidade para fins de registro, lá é julgada, o julgamento, competência judicialiforme da Corte de Contas de lá, para apreciar a legalidade dos atos. Então, senhor presidente, vistas a Vossa Excelência, conforme solicitado. Eu agradeço a deferência de Vossa Excelência, efetivamente, e o trabalho apresentado por Vossa Excelência, inovador, uma matéria extremamente complexa, e mantenho o meu pedido de vista. Não havendo oposição, vista concedida. Senhor presidente, esse voto seria paradigma para diversos outros processos, então acredito que Vossa Excelência vai solicitar a vista deles também. Se for na mesma sequência, sim. Então são vista aos demais. Então são vistas, além desse, que era o 67047511, o 6967572, 33782107, 236-37209, o 608-70910, 235-16711, 238-73511,
31719811, que além de ser um teste seletivo, trata de menores aprendizes, o 46302011, o 591488611, o 709738111, o 749-780-11 e o 216-93507. Todos, então, em vista da Vossa Excelência. Eu agradeço, haja vista que Vossa Excelência já antecipa o seu voto e automaticamente o meu pedido de vista. Vossa Excelência continua com a palavra. Ainda tem a admissão de pessoal 202-590-03, referente ao município de Santa Cruz de Monte Castelo, concursos públicos 5 de 90 e 6 de 90. Diversos. Perdão, senhor presidente, esse processo, enquanto sediado, solicito que assim permaneça. Se mantenha adiado. Eu acredito que as admissões de pessoal tenham sido todas abordadas. Esta certidão liberatória 608-959-13, em que a única manifestação pelo indeferimento é da DCM em relação a cumprimento de agenda de obrigações, no que é corroborada pela representante do Ministério Público. Eu vou divergir, senhor presidente. A agenda de obrigações está prevista em normas regulamentares dessa Corte, a Instrução Normativa 87 de 2012 e 96 de 2014. Eu entendo que a inovação na ordem jurídica cabe à lei, não podendo constituir óbice aos direitos de um município, obrigações em norma regulamentar. Trago como analogia o pré-julgado número 01, estabelecer que as sanções aplicadas pelo tribunal e baseadas em dispositivos infralegais não poderiam ser consideradas como válidas, e por isso entendo, porque seja contrariando o parecer da DCM e do Ministério Público, entendo que seja expedida a certidão. Está em discussão. O conselheiro Fernandes está com todo o quórum. Vossa Excelência tem a palavra. Só para me divergir, eu tenho sistematicamente negado quando falta o cumprimento da agenda de obrigação, salvo naqueles casos em que a presidência leva ao pleno e prorroga prazos para alimentação da agenda de obrigações. Não estando nessas condições, eu voto pelo indeferimento conforme Virtude de Contas Municipais e Ministério Público, até porque aí nós estamos, seria um precedente bem para essa Câmara, né? Eu vou manter ainda a posição que eu tenho estudado para o indeferimento, senhor presidente. Está em discussão. Está em votação. Vou acompanhar a divergência, registrando-se a declaração de voto do nobre conselheiro substituto, Dr. Cláudio. Pode estar atendido. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 16 de setembro de 2014, terça-feira, 34ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.